Fala rapaziada, até o Santana, destinochina.com. Mais um vídeo então aí falando sobre a China. Hoje gostaria de falar sobre um tópico bem interessante que eu comecei a pesquisar e a gente posta bastante aí nas nossas redes sociais, que é principalmente falando como um determinado tipo de assunto. Um dos motivos que eu faço esse como, porque muita gente tem dúvida referente a como abrir uma empresa legalmente fora do Brasil. Então o pessoal tem essa dúvida e é isso que eu gostaria de falar. Já fiz alguns vídeos de como abrir empresa em Hong Kong, como abrir conta em Hong Kong e tudo mais. Mas o tópico não vai ser somente Hong Kong, mas vai ser empresas em gerais, né? Como que você hoje em dia, como cidadão brasileiro, consegue estar abrindo uma empresa em outro país. É possível? É impossível? Como é que funciona? Então, vamos começar pela parte da Ásia, que é o que eu tenho mais experiência, que eu falo no canal aí diariamente. E começando por Hong Kong, né? Todo mundo sabe que Hong Kong é considerado, de certa forma, um paraíso fiscal, ou seja, porque ele não tem nada dentro do país, ou seja, é um lugar, imagine um lugar, se você nunca foi, que seja uma ilha e tudo está concentrado dentro dessa ilha. Tem prédios, tem tudo, mas só tem bancos, não tem indústria, não tem nada. E tem um porto também, mas de qualquer forma, então é isso. O pessoal vai para Hong Kong e normalmente eles fazem sem a abertura de conta. Tá, mas o que eu preciso como brasileiro e cidadão para abrir uma conta em Hong Kong? Eu posso abrir de qualquer forma, chegar lá e abrir uma conta? Não é uma empresa, na verdade, né? Não é assim, você não pode chegar lá simplesmente em Hong Kong e falar, eu quero abrir uma empresa. Não, você vai ter que procurar um contador ou uma equipe ou alguém que esteja presente no mercado dentro de Hong Kong para startar todo o processo de abertura de empresa. Ou seja, você vai primeiro passar o seu passaporte, você vai passar os seus dados, você vai passar algum comprovante de empresa que você já tem, você vai postar as informações básicas que vocês têm. Normalmente existe uma lista de documentos. Se você consegue preencher todos esses documentos e ter eles disponíveis, então basicamente você já está um passo à frente aí para a sua abertura de empresa no exterior, né? Assim você dá a entrada, normalmente eles levam aí em média 15, 20 dias para estar fazendo essa abertura e a partir daí a sua empresa vai estar começada a rodar. Mas e aí, o que eu vou fazer com essa empresa no exterior? Então, você pode ter o direito de como qualquer empresa que você tem hoje no Brasil ou que você tem em qualquer outro lugar do mundo. Ou seja, você pode emitir nota fiscal, você pode abrir conta no banco, você pode cuidar do processo se for uma trade de exportação, você pode solicitar um pagamento, você pode fazer basicamente tudo que você precisa com uma empresa, mas é claro que você sempre tem que fazer perante a lei. Por exemplo, não adianta você abrir uma empresa no exterior hoje, por exemplo, em Hong Kong, que é o tópico que eu estou dando agora, e chegar e não pagar os impostos, ou seja, não pagar o contador, simplesmente receber e achar que você pode só receber dinheiro e não fazer nada. Não, você vai ter um monte de coisas e regras que você vai ter que seguir de acordo com aquele país. Então, se você for abrir em outro país também, for abrir nos Estados Unidos ou se for abrir na Inglaterra, você tem que seguir a lei daquele país. Tá, mas e o que acontece se eu não seguir a lei? Primeiro, se você tiver uma conta no banco, ela simplesmente pode ser bloqueada pelo governo. O governo vai chegar, cara, você está fazendo pagamentos e você não está apresentando nada, então vem pra cá que a gente vai te chamar. Ou seja, sua conta está bloqueada, você não pode mais fazer nada. Então, outra coisa, se você não seguir as regras, não fizer parte de contabilidade e tudo mais, o que acontece? Você vai chegar no país, se um dia você for, eles podem simplesmente te levar preso por invasão fiscal ou sei lá, por problemas em geral perante a lei que você não está obedecendo. Então é como se fosse em qualquer lugar do mundo, não existe regras. O mais importante que eu acho assim mesmo é a questão da comunicação. Por exemplo, Hong Kong, a língua principal é o inglês, mas ainda as pessoas acabam de certa forma falando mandarim em geral, assim, né? Então, isso é uma das maiores regras. Por isso que a grande maioria das pessoas abrem contas, principalmente em países aí como Estados Unidos, Inglaterra, países com a língua inglesa, porque é lá onde você consegue fazer a comunicação. Se você tiver problema com o banco, simplesmente, hello, how are you? Can I talk with my manager? Você vai falar com o seu gerente direto na hora que você quiser. Mas se você chegar em Hong Kong, até Hong Kong ainda dá para falar um pouco de inglês, porque é uma cultura inglesa, mas a grande maioria das pessoas vão falar chinês. Aí você vai chegar, ni hao, provavelmente você vai ter grandes problemas aí na parte de comunicação. Então por isso que é sempre importante ter alguém para te auxiliar nessa abertura. E sim, o mais importante de tudo é ter um contador local. Ou seja, não adianta você querer abrir uma empresa em Hong Kong sem ter uma pessoa local para cuidar, né? Então a nossa empresa, a gente presta esse serviço também. Se vocês precisarem de empresas em Hong Kong, Singapura ou China, a gente já tem essa experiência, a gente abriu para vários clientes. Então eu acho que o mais importante de todo esse processo é a experiência, e é o que a gente tem, mais eu posso garantir para vocês. Então é possível hoje você estar abrindo uma conta no exterior, não tem problema, basta você procurar uma pessoa local, uma equipe local
dá o seu passaporte e a partir daí ele vai fazer toda a parte de processos burocráticos que tem que ser feito durante uma abertura. Beleza? Foi só uma informação rápida e prática que você, como brasileiro, você tem esse direito, porém tem que seguir as regras daquele determinado lugar. Não adianta você querer abrir uma empresa no exterior e seguir as regras do Brasil, que você vai ter um problema gigantesco. E para abertura de conta de banco também você pode fazer, porque como você tem a sua empresa rodando, você tem direitos iguais. Então você vai poder fazer todo o processo como uma empresa que tem local. Por exemplo, se eu tenho uma MEI no Brasil, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso abrir, tenho o CNPJ, eu posso lá abrir uma conta no banco, posso emitir nota fiscal, posso fazer todos os processos. E também no exterior, basicamente, é a mesma coisa, porém adaptando com as culturas locais e os estilos de contabilidade local, ou seja, os impostos são diferentes, as taxas são diferentes e aí por diante, né? Beleza? Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de assinar o canal, vou ficar super feliz, vou continuar fazendo mais vídeos e informações para vocês que estão aí no Brasil, porque isso me motiva cada vez mais a criar conteúdos direto para vocês aí. Valeu, rapaziada, muito obrigado e agradeço de coração. Fiquem com Deus, um abraço, até mais, fui!